Ei, você aí, olhando para o céu estrelado e pensando que é tudo paz e amor cósmico? Pois acorda, parceiro. Uma startup dos Estados Unidos, tipo aquelas meninas espertas do Vale do Silício, resolveu brincar de Deus no espaço. Bum! Eles anunciam o lançamento da primeira arma de teste em órbita. De repente, o vácuo lá em cima vira um ringue de luta livre entre superpotências. Isso não é roteiro de Hollywood. É real, fresquinho de novembro de 2025. A galera da Apex Space jogou a bomba, um satélite armado que pode fritar outros satélites como se fossem moscas no micro-ondas. O Tratado do Espaço Exterior de 67, aquele papelzinho que prometia paz no céu, vai pro beleléu? Vamos nessa jornada maluca, porque se o espaço virar zona de guerra, a gente aqui embaixo sente o tranco na carne. Segura o fôlego que o foguete está decolando. Foi na última quinta-feira, 30 de outubro de 2025, que a Apex Space soltou o verbo num evento virtual bombástico. O CEO, Ian Cinnamon, subiu no palco digital e disse, com um sorrisinho de quem sabe que está mudando o jogo: hoje, marcamos o início de uma nova era na defesa orbital. Aí veio o review, o lançamento do Guardian 1, o primeiro teste de uma arma cinética em órbita baixa da Terra. Pensa na ironia fina. Enquanto a gente discute aquecimento global e eleições, esses malucos estão transformando a Estação Espacial Internacional num vizinho nervoso. A Apex, fundada em 2022 em Austin, Texas, cresceu que nem erva daninha no asfalto quente do capitalismo yankee. Começaram com drones civis, pularam para satélites de comunicação e agora, armas. Financiados por venture capitals gordos, como o Andreessen Horowitz, que botou 150 milhões de dólares na mesa, eles prometem defender a democracia americana contra ameaças espaciais. Mas ó, entre nós, isso cheira a escalada. O lançamento rolou de Cabo Canaveral, num Falcon 9 da SpaceX, e o Guardian 1 já está lá em cima, piscando como um olho maligno no firmamento. E esse ruído, meu amigo, explodiu no X, como o hashtag ApexArms subiu para os trends globais em horas, com memes de Star Wars misturados a posts furiosos de pacifistas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Um astronauta aposentado tuitou: isso é o começo do fim da fronteira final. Outro, um general russo, rosnou que o Ocidente profana o cosmos. Se o céu era o último refúgio da humanidade, agora virou arena de gladiadores estelares. A pergunta que fica é: qual o custo dessa defesa? E quem realmente se beneficia dessa corrida armamentista estelar? Agora bora destrinchar esse bicho, porque mistério só assusta mais. O Guardian 1 não é um brinquedinho. É uma belezura de engenharia marcial, pesando uns 200 quilos, com painéis solares que brilham como asas de libélula metálica sob o sol impiedoso do vácuo. Equipado com propulsores iônicos para manobras rápidas, sensores de radar que farejam alvos a quilômetros e o coração da fera, um lançador de projéteis cinéticos. Sabe o que é isso? Não é um míssil explosivo tradicional. São bolinhas de tungstênio, um metal extremamente denso, aceleradas a velocidades hipersônicas, capazes de perfurar um satélite inimigo como uma agulha num balão. A energia da colisão, pura e simples, é o que destrói o alvo. Bum! Explosão silenciosa no silêncio do espaço, com detritos se espalhando como confete de festa ruim. A Apex jura que é defensivo puro, tipo um cão de guarda latindo para os lobos da fronteira. Mas vai, né? Testes iniciais divulgados em vídeo de 2 minutos, já com 50 milhões de views no YouTube, mostram simulações. O Guardian 1 se aproximando de um dummy satélite, calculando trajetória e... cabum! Os engenheiros falam em interceptação não letal opcional. Mas quem engana quem? É como dizer que uma bazuca é só para fogos de artifício. E o simbolismo? Ah, o espaço, outrora berço de sonhos. Sputnik em 57,
Apollo 11, em 69, agora grita com ecos de guerra. Personificando o Guardian 1, ele é o sentinela insone, olhos vermelhos varrendo a escuridão, pronto para morder quem invadir o quintal americano. Se isso escalar, adeus GPS, adeus internet via Starlink. Tudo depende de satélites pacíficos que viram alvos fáceis. O primeiro teste é só o aperitivo. A Apex planeja uma constelação de 12 até 2027. Meu Deus, o céu está caindo e a gente aplaude? A comunidade científica está em pânico e com razão. A proliferação dessas armas transforma o espaço em um barril de pólvora, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas para a vida na Terra. Transição para o caos terrestre, porque o anúncio não ficou no vácuo, respingou na geopolítica como óleo quente na frigideira. A ONU em polvorosa. O secretário-geral, Antônio Guterres, soltou um comunicado na sexta. Isso viola o espírito do Tratado do Espaço, que proíbe armas de destruição em massa orbitais. Mas ironia das boas. O tratado é de 67, antes dos smartphones, e não define arma de destruição. Essa brecha legal é o que a Apex e o Pentágono estão explorando. Países como China e Rússia, que já testaram ASATs, antissatélites, em 2007 e 2021, respectivamente, agora posam de santinhos. Pequim chamou de provocação belicista, enquanto Moscou ameaçou medidas simétricas. Leia-se: mais mísseis apontados para o espaço. O risco de um mal-entendido, de um erro de cálculo, é altíssimo. Aqui na América Latina, o Brasil entra na dança com o Itamaraty emitindo nota. Preocupação com a estabilidade regional, pois detritos orbitais não respeitam fronteiras. Imagina, um teste mal dado e cacos de satélite chovem no Atlântico Sul, bagunçando o clima ou a navegação. Na Europa, a ESA, Agência Espacial Europeia, convoca reunião de emergência com Alemanha e França liderando o coro antimilitarização. E os Estados Unidos? O Pentágono aplaude discretamente. A Space Force, criada em 2019, vê na Apex um parceiro dourado. Mas no Congresso, democratas como a senadora Warren gritam falta de transparência, enquanto republicanos batem peito. Defesa nacional em primeiro lugar. É como uma família brigando na mesa de Natal, com o avô brandindo o garfo mais afiado. O relógio da escalada tica e o mundo prende a respiração. A aliteração no ar é clara. Armas acendem, ansiedades afloram. A diplomacia espacial está à beira do colapso e o silêncio do espaço está prestes a ser quebrado por algo muito mais perigoso do que qualquer explosão nuclear. Bora pro sério, porque entre memes e maluquices o perigo é de lascar. Primeiro, o temido síndrome de Kessler. Uma colisão em órbita cria uma nuvem de detritos que multiplica como vírus em pandemia, tornando o espaço inutilizável por séculos. O Guardian 1, se errar o alvo, pode iniciar essa cascata. Adeus comunicações, adeus bancos, adeus aviões guiados por GPS. Seu celular vira tijolo, Wall Street congela e hospitais param no escuro. Bum! O mundo moderno, que depende de 8.000 satélites, desaba como castelo de cartas no vento solar. Pense nas consequências. A agricultura perde dados de satélite, a internet rural some, a navegação marítima e aérea fica comprometida. O caos não seria gradual, seria instantâneo e global. Geopoliticamente, escalada para cibernética ou nuclear. China responde com laser antissatélite, Rússia ativa seus cosmos e, de repente, mísseis balísticos dançam no ar. No Brasil, o impacto: satélites de telecom como o SGDC-1 viram alvos colaterais. Símile aterrorizante. É como brincar de dominó com bombas. Um tombo leva o tabuleiro para o chão. Especialistas alertam. Um relatório da Union of Concerned Scientists de 2024 previa isso, com 40% dos satélites já militarizáveis. Agora, com o Apex, o percentual pula para 60%. Meu Deus, o céu chora lágrimas de metal fundido. A cada dia que passa, a órbita baixa da Terra se torna um lugar mais perigoso e a chance de um acidente catastrófico aumenta exponencialmente. Tá bom, pânico à parte, mas e agora? Não fica aí paralisado como veado na estrada. Primeiro, eduque-se. Baixe apps como o Heavens Above para rastrear satélites e ver o Guardian 1 com olhos nus. Monte um kit off-grid, gerador solar, rádio de ondas curtas,
Suprimentos para uma semana, porque se o céu cair, a luz some. E a tech? Em tempos de guerra orbital, seus dados viram alvo. Por isso, invista em cibersegurança top. A por NetAdept Technology é a pedida certa. Serviços de TI que blindam sua rede contra ameaças espaciais e cibernéticas. De firewalls quânticos a backups em nuvem segura, nós te deixamos prontos para o apocalipse digital. Entendemos que a segurança não é mais só terrestre, ela é orbital. Corre para o nosso site e agenda uma consultoria, porque proteger o que é seu é defender o futuro. Não espere o blackout digital para agir. Ah, as teorias. Onde estaria a graça sem um tempero de loucura? Porque, vamos combinar, um lançamento assim não passa batido sem os teóricos do apocalipse saírem do armário. No Reddit, no R Conspiracy, posts explodem. Apex é fachada da CIA para guerra híbrida contra a China. Guardian 1 tem IA alienígena. Outro, teste real, é holograma para distrair da crise econômica. E tem mais. Ligam ao Oumuamua, aquele cometa interestelar de 2017, dizendo que era sonda russa e agora os Estados Unidos revidam. No Brasil, grupos de WhatsApp fervem com é o sinal do anticristo, como na Bíblia, estrelas caindo do céu. Ironia pura. Enquanto cientistas debatem física newtoniana, a galera vê portais dimensionais. Um podcaster famoso, o Alex Jones 2.0, solta. Isso é o prelúdio da nova ordem mundial, com elites controlando o céu. Prenúncio? Pode ser, se pensarmos nos investimentos. 2 bilhões de dólares em startups espaciais militares só em 2025. O espaço sussurra segredos, mas agora berra alertas, um urso acordado do hiberno pronto para rugir. Telescópios amadores já captam o Guardian 1 como um pontinho malicioso cruzando constelações, um ladrão na noite estrelada. Hipérbole cósmica. Se isso virar guerra, o Big Bang vai parecer fogos de festa junina. A verdade é que a incerteza alimenta o medo, e o medo alimenta as teorias. E no vácuo de informações claras, a loucura prospera. E para observar esse circo cósmico de perto, para ser o seu próprio observador e não depender de notícias de terceiros, pegue telescópios. Celestron, na Amazon, tem opções motorizadas que caçam satélites armados como um falcão no céu noturno. Eles não são somente um brinquedo, são uma ferramenta de vigilância cidadã. O link está na descrição. Não perca a chance de ser o primeiro da rua a ver o monstro de perto. Use a tecnologia a seu favor antes que ela seja usada contra você. Por fim, ouçamos os sábios, ou pelo menos os que tentam. O astrofísico Neil deGrasse Tyson tuitou: inovação é ótima, mas irresponsável é suicídio coletivo. Já o brigadeiro da Space Force rebate: sem defesa, perdemos tudo. No Brasil, o físico Marcelo Gleiser alerta em entrevista à Globo: o espaço é herança comum. Militarizá-lo é roubar das gerações futuras. O horizonte? Otimista. Tratados revistos, cooperação global, talvez um novo tratado do espaço exterior, mais robusto e moderno. Pessimista. Colônias lunares viram bases armadas. Marte vira linha de frente. Mas ei, a humanidade sempre dançou na beira do abismo e pulou para o outro lado. A nossa única chance é a conscientização. Compartilhe isso, debata, cobre ações dos seus representantes. Porque o céu é nosso, não de startups sedentas de lucro. A fronteira final está em perigo e a inação é a maior ameaça. Fique ligado, fique vivo e que as estrelas brilhem em paz. Por enquanto. Vejo vocês no próximo vídeo.